Num mundo misterioso, em um estilo de vida em grande parte desconhecido, habitavam criaturas que já não existem mais. Pessoas que viveram centenas de anos, gigantes que se diz terem vagado pela Terra em uma era que desperta a curiosidade de muitos. Estamos falando da era pré-diluviana. A Bíblia registra o período antediluviano nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Segundo o texto bíblico, na era pré-diluviana, a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura de pecado. Mas como era a vida das pessoas naquela época? O que elas faziam? O que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? É exatamente isso que discutiremos a partir de agora neste vídeo. Obviamente, a primeira família antediluviana foi a família de Adão. Depois de serem expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Como sabemos, o primeiro filho do primeiro casal foi Caim, mas Caim também foi o primeiro assassino do mundo antediluviano. Ele brutalmente matou Abel, seu próprio irmão. Após seu terrível pecado, Caim recebeu um sinal de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod. Caim nomeou esta cidade em homenagem ao seu primeiro filho, Enoque. Esta cidade antediluviana é a primeira cidade mencionada na Bíblia. Contrariando o que teorias extrabíblicas afirmam, as Escrituras explicam claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, enquanto o homem experimenta uma espécie de evolução intelectual, à medida que adquire conhecimento e desenvolve novas tecnologias, não houve um processo evolutivo como espécie, como argumentado por algumas teses científicas. Isso fica muito claro quando olhamos para os relatos bíblicos do período antediluviano. Como mencionado, Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, já tinha desenvolvimento suficiente para construir uma cidade. Seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes invenções com Jabal, Jubal e Tubal-Caim. A sociedade antediluviana aprendeu a viver em tendas, a criar rebanhos de gado, a desenvolver as artes com o uso de instrumentos musicais e a forjar ferramentas trabalhando com cobre e ferro. Mais tarde, na época de Noé, a Bíblia mostra como ele já tinha capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca. De acordo com as instruções divinas, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre este período, fica claro que houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural no mundo antediluviano. Muitas pessoas se perguntam sobre a duração da era pré-diluviana, mas a Bíblia permanece silenciosa sobre essa questão. No entanto, numerosos estudiosos sugerem que o período desde a criação do mundo até o dilúvio pode ter sido mais longo do que o restante da história bíblica. Tentativas foram feitas para datar esse período, mas todas se mostraram inconclusivas. Na verdade, a única fonte que fornece alguma informação cronológica sobre a era pré-diluviana é a lista genealógica em Gênesis capítulo 5. No entanto, é improvável que se possa estabelecer datas exatas a partir desse registro, simplesmente porque esse não é o seu propósito pretendido. As genealogias bíblicas estão mais preocupadas em estabelecer linhagens do que em definir dados cronológicos. Algumas dessas listas genealógicas podem até ser representativas em vez de exaustivas. Isso significa que pode haver lacunas intencionais nessas listas para enfatizar indivíduos que tiveram uma importância particular na história bíblica. Por exemplo, em listas representativas, quando é dito que uma pessoa gerou outra, implica que a primeira é apenas um ancestral da segunda, não necessariamente seu progenitor direto. Isso foi corroborado em outras genealogias bíblicas, e muitos estudiosos acreditam ser plausível que o mesmo seja verdadeiro para a genealogia em Gênesis capítulo 5. Com base nesses dados genealógicos em Gênesis capítulo 5, os estudiosos podem pelo menos observar que os avanços significativos no mundo pré-diluviano provavelmente estavam relacionados à longevidade humana durante aquela era. Havia apenas uma língua,
e Deus permitia que as pessoas vivessem por séculos. Isso provavelmente desempenhou um papel crucial no progresso tecnológico e na transmissão de informações durante esse período. Sim, há interpretações alternativas em relação à longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio, mas a visão mais tradicional dentro do cristianismo é aquele que adota uma leitura direta do texto bíblico, afirmando que esses indivíduos viveram por centenas de anos. A Bíblia relata que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim rapidamente se espalhou por todo o mundo antediluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas e também foi um duplo assassino, que se orgulhava de sua crueldade. Caim, após matar Abel, não apenas não se arrependeu, mas também sentiu que o castigo de Deus sobre ele era injusto. A Bíblia também diz que no período antediluviano, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. É verdade que alguns intérpretes argumentam que isso significava uma mistura entre seres espirituais e humanos, ou seja, supostamente anjos caídos tiveram relacionamentos com mulheres na Terra. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que melhor se encaixa no texto bíblico é que essa mistura foi uma degeneração humana, promovida por relacionamentos entre pessoas piedosas e ímpias, de modo que rapidamente a impiedade prevaleceu e caracterizou toda a civilização. Isso significa que, naquele tempo, a linhagem piedosa de Sete era o ramo da humanidade que preservava o conhecimento de Deus. Mas ao longo do tempo essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim e a depravação espiritual atingiu um limite intolerável. Naquela época havia nefilins na terra. Alguns estudiosos argumentam que os nefilins eram gigantes, nascidos da mistura dos filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas muitos outros estudiosos do Antigo Testamento acreditam que é mais provável que os nefilins fossem homens poderosos e de grande renome na antiguidade, e que exerciam dominação por meio de atos de tirania, aumentando ainda mais a medida do pecado da humanidade. No entanto, no período antediluviano, também havia pessoas que eram verdadeiramente comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir que continuou sendo lembrado como exemplo de fé mesmo nos tempos do Novo Testamento. Enoque foi outro que tinha uma relação tão próxima com Deus que foi levado para não ver a morte. Por fim, foi nesse período que Noé também nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem. Mas nos últimos anos do período antediluviano, Noé foi a rara exceção de uma pessoa que continuou a temer ao Senhor. A Bíblia diz que sua família foi a única poupada quando a paciência de Deus encontrou a depravação geral daquela civilização intolerável. E assim o período antediluviano terminou com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra. A situação era tão complicada, a maldade estava em um nível tão alto que o escritor bíblico registra o descontentamento de Deus com a humanidade através da figura do arrependimento, dizendo que Deus havia se arrependido de ter criado o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 3 e versículo 6, registra o fim da história antediluviana, declarando o seguinte: pelos quais o mundo de então pereceu afogado em água. Mas tudo o que aconteceu naquele tempo serve como aviso para nós, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse que nos últimos dias da era atual, o estilo de vida pré-diluviano será repetido. Todos viverão de acordo com suas. Cada um seguirá sua própria vontade, seus próprios desejos, festejando, celebrando, se relacionando, mas todos estarão ocupados demais para ouvir o chamado de Deus ao arrependimento. Assim como aconteceu com a geração antediluviana, as pessoas só perceberão a gravidade da situação quando o julgamento de Deus for derramado, sem oportunidade para retorno. De fato, Jesus ilustrou este momento ao dizer que, assim como no mundo pré-diluviano os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio, nos últimos dias, os não arrependidos também serão tirados deste mundo pelo julgamento de Deus. Portanto,
Este é um chamado urgente à humanidade. A Bíblia não retrata o mundo antediluviano para satisfazer nossa curiosidade sobre tempos antigos, mas como um lembrete contundente de que um estilo de vida caracterizado pela ignorância dos padrões de Deus e pela indulgência no pecado inevitavelmente levará ao julgamento divino. Os paralelos entre o mundo antediluviano e nossa era atual devem servir como um aviso para nós. Este é o momento de voltar nossa atenção para Deus, nos arrependermos de nossos pecados e buscar sua graça e perdão. O mundo pré-diluviano foi um período único na história humana. Foi marcado por um significativo desenvolvimento tecnológico e cultural, mas também por grande pecaminosidade e rebelião contra Deus. No fim, serviu como um forte aviso para as futuras gerações. Seu fim repentino em um dilúvio catastrófico ilustra a seriedade do julgamento divino e a urgência do arrependimento humano. Portanto, é crucial que permaneçamos alertas e preparados, vivendo nossas vidas em obediência a Deus e aguardando o retorno de Cristo.